Perfeito, muito obrigado. Boa noite, estamos com Wilfredo Villanueva, com o tema inteligência, Introdução à Inteligência Artificial. Então, é um tema interessante, espero que vocês perguntem bastante e aproveitem bem. Muito obrigada por sua presença. Pode começar, viu? Muito obrigado, professoras, muito obrigado a todos pelo convite, né, por me permitir participar desse ciclo de palestras. É, eu acho muito bom essa iniciativa da escola, é, porque traz muitos benefícios, né? Só tem a ganhar, tanto os alunos, tanto até nós, né? Até as pessoas que vêm e fazem palestras também, porque é um desafio, né? Para todo mundo. Eu nunca antes tinha feito assim uma palestra para os alunos jovens, né? Para jovens do ensino médio. É, então é um desafio para mim também. E só tenho a agradecer. Bom, eu só falar um pouquinho da minha trajetória, até para posicionar, né, um pouco mais ou menos assim, alguém que é especialista em inteligência artificial, mais ou menos que caminho ele seguiu. É, desculpa se tem umas partes que estão aqui em inglês, que eu aproveitei um material que já tinha pronto, né? Então, eu sou de Peru, estou aqui no Brasil já desde metade de 2003. Eu me formei lá em Peru, no que seria ciência da computação. Lá tinha outro nome, tá? A currículo era igual que ciência da computação, mas o nome era diferente. Hoje em dia isso já mudou, né? Nos últimos anos já eles se deram conta o nome e já mudou para ciência da computação. Isso foi em 2001. Eu tinha esse desejo de estudar inteligência artificial, de tocar essa especialização, né? Que quando você estuda uma carreira, né, um curso de computação, ciência da computação, você pode seguir. Eu queria me especializar então, tem especialidades como engenharia do software, em redes, telecomunicações, tem especialização em computação gráfica, mas naqueles anos em Peru só tinha especialização, maestria, mestrado, doutorado, só mestrado até nessas épocas, em engenharia do software. Então já tinha casos, ex-alunos lá de outras universidades lá da minha cidade, em Arequipa, que eles vieram ao Brasil e a cada final do ano eles voltavam lá e davam uma palestra no final do ano, nas férias, chamavam, convocavam, então eu assistia e eu via, né, que esses casos, esses exemplos de colegas que vieram ao Brasil fazer mestrado, doutorado, então, isso que me motivou também. Isso que me motivou. Então, é por isso que eu falo que é muito importante trazer assim, pessoas para falar, né? Para comentar um pouco mais sobre a vida, né? Fora a vida que vão enfrentar os alunos. Então, eu resolvi vir para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque a língua era parecida, e porque tinha oportunidade de bolsa, né? A bolsa, a gente sabe, né? Que a CAPES, CNPq, FAPESP, eles dão bolsa para alunos próprios do Brasil e alunos latino-americanos ou colônia do Brasil, né? Que eu tenho muito aluno da África, do continente africano, colônias de Portugal que falam português, então todos eles podem concorrer à bolsa de mestrado, para estudar mestrado. Então, que mais, né? Olha, vou lá, vou sair do país, vou para o Brasil, vou estudar, vou fazer mestrado e ainda vou receber uma bolsa. Nossa, então não tinha como desaproveitar isso, né? Então, eu tinha que aproveitar mesmo. E me candidatei. Estando lá, enviei meus documentos, todo o processo de seleção, né? Processo de seleção que exigem as universidades aqui do Brasil.
tive que vir uma viagem lá em 2002 para fazer uma prova específica em computação, né, para poder ser escolhido, para ver a capacidade, né, fiz, e eu consegui passar aqui, consegui ser aceito na Unicamp, aqui em Campinas. Foi em que fiz meu mestrado, terminei em 2006. Continuei com o doutorado, que terminei em 2011, e continuei ainda com pós-doutorado, que já com apoio da FAPESP, fiz 3 anos de pós-doutorado, que era o máximo que poderia ser feito, né, com projeto próprio. E em seguida, eu entrei a trabalhar na Bosch, numa área nova que é de inteligência artificial, de internet das coisas, IoT, né, indústria 4.0. Então, eles estavam se formando, criando esse ano esses departamentos que são estratégicos, né, porque a Bosch tem, ela quer ser líder em IoT, né? Talvez vocês já ouviram falar, Internet das Coisas, né? Internet das Coisas é assim como os humanos estão conectados pela internet, né, pelo celular, pelo computador, agora não só as pessoas, sino também qualquer objeto, uma lâmpada, uma geladeira, uma câmera, tem casos até de uma árvore, assim, tem árvores que colocam um cinto e colocam um sensor aí, que esse sensor, cada vez que a árvore vai crescendo, esse sensor ele vai marcando a circunferência, né? Então, imagine uma árvore sendo conectada à internet e enviando dados para a nuvem, falando quanto que ela está crescendo, né? Animais, né? Ultimamente eu mudei um departamento, trabalhando num departamento de pecuária de precisão. Então, a gente conecta o ganho de peso do animal. Então, o animal, o boi, as fazendas, tem uma tag, um brinco, e ela é identificada e sensores na balança, então conseguimos pegar o peso. Então, outro exemplo, né? Como a internet das coisas, também humanos, coisas, animais, boi. Então, esse que é a internet das coisas. Então, me chamou muito a atenção esses departamentos, inovação, internet das coisas, inteligência artificial. Então, eu resolvi entrar na Bosch. Estou até agora. Teve um período lá que eu, no final de 2016, fui para Estados Unidos, né? O Vale do Silício, na Califórnia, Palo Alto, que é um centro da Bosch de inteligência artificial. Consegui trabalhar 2 meses num projetos dentro da indústria 4.0, né? Para ter essa experiência lá fora. Cara, eu posso falar uma coisa, assim, aproveitando que já estamos falando disso, né? Que às vezes a gente vê que Estados Unidos, Alemanha ou outros países deve ser diferente, nossa, é tudo adiantado, as pessoas devem ser muito capacitadas, não. Então, não sei se é a área, né, a área de computação, a área de inteligência artificial, eu só posso dizer assim, que os alunos formados em faculdades do Brasil têm a mesma capacidade, ou até melhor que em outros países, tá? Não tem nada que invejar a Alemanha, Estados Unidos. Então, isso foi uma experiência boa para tirar esses tabus, e lá nesses lugares tem alunos de todo, não, desculpa, alunos também, né, nas universidades lá, e nas empresas, né, nas empresas lá tem Facebook, Google, tem alunos da Índia, tem bastante indiano, chinês, brasileiro, peruano, tem de todos os países. Então, acho que o conhecimento talvez seja a internet, né? A internet que chegou e democratizou o conhecimento, né, pessoal? Então, antigamente, quem que era o que tinha o conhecimento? Só o professor. Estou falando de vários anos atrás, né? Antigamente, né? E os livros, né? Então, quem tinha dinheiro podia acessar um livro, comprar um livro e ganhar conhecimento, aprender. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia você pode
até chegar na aula e saber tudo o que o professor vai falar, né? Tudo está na sua dedicação, na sua força de vontade, no seu interesse. Então, o conhecimento está aí disponível. É isso aí. Então, que uma pessoa que se especializa em inteligência artificial, que estuda, faz um mestrado, doutorado nessa área, mais ou menos tem essas habilidades aqui, esses skills, né? Vamos falar, né? Machine learning, redes neurais artificiais, computação evolutiva, inteligência de enxame, problemas de predição, otimização, séries temporais. Bom, são vários tópicos, né? Inteligência artificial é como, falam como um guarda-chuva, assim, que engloba, que vários conceitos estão aí todos juntos, né? O cargo que exerço lá na Bosch é cientista de dados, né? Que é a pessoa que utiliza todos esses conceitos de inteligência artificial, talvez um pouquinho mais associados a dados, e também conceitos de estatística, conceitos tem uma parcela de estatística, para quê? Para tirar proveito dos dados que aparentemente são inúteis, são brutos, não trazem informação, para você processar, transformar e obter informação para tomar decisões, né? Para ganhar mais dinheiro, para otimizar recursos, etc., né? Então, esse é o trabalho de um cientista de dados. Bom, essa parte eu vou pular das publicações na época que eu fiz a pós-graduação. Então, vamos lá. O que é inteligência? Vamos tentar dividir, né? Inteligência artificial. Bom, inteligência, assim, em modo geral, tem muitas definições, né, pessoal? Não é só uma pessoa inteligente, não é só aquele que sabe matemática, que é bom em matemática, que sabe memorizar, né, as capitais de todos os países. Não é só. A inteligência tem vários aspectos, né, desde a pessoa que joga futebol, a pessoa que toca música, a pessoa que dança. Ninguém pode falar assim que um grande jogador de futebol é não inteligente. Por quê? Porque não foi para escola, se dedicou só a jogar. Não podemos falar que ele não é inteligente, né? Então, tem esses aspectos. É, então, a inteligência, assim, é tomar a melhor decisão, talvez no momento que você não sabe o que fazer, né? Você tem que sempre objetivando alguma coisa, né? Ah, não, vou tomar essa decisão e tem que ser a melhor, né? Então, quando é a melhor seguindo um objetivo, se chama podemos dizer que é inteligente, né? E artificial, né? Inteligência artificial é porque é sintético, né? Não é biológico, assim, não é totalmente biológico. Então, é uma inteligência que a gente vai embutir, vai ter que programar, implementar dentro do computador. É, então, é sinônimo, inteligência artificial, inteligência computacional, é feita no computador, né? Bom, você fala muito de algoritmos de inteligência artificial, algoritmos, técnicas, procedimentos. Então, o que é um algoritmo? Não sei, talvez não todo mundo sabe, mas é um conceito bem simples, né? Algoritmo é uma série de passos que você tem umas entradas, né? Você tem informação de entrada e essa informação você vai ter que processar, vai ter que ser algumas etapas e você para obter um resultado. Então, esse conjunto de etapas é o algoritmo. Você vai ter que seguir, agora eu vou fazer isso, essa dada, essa informação, eu vou multiplicar, vou dividir, vou transformar, vou somar, uma série de passos, né? E é como se fosse uma receita de um bolo, né? Onde a informação que entra, que você vai processar, são os ingredientes, né? A farinha, leite, ovo. E a receita, o procedimento que você tem que fazer com isso é o algoritmo, né? Ele pode ser umas regras. Então, é isso que é algoritmo. Então, às vezes eu vou falar muito aqui de algoritmo, mas é isso que eu estou me referindo.
E então, os algoritmos de inteligência artificial são todos aqueles que implementam os conceitos, né, de inteligência artificial, né, das técnicas de inteligência artificial. E por que que surgiu, né? A inteligência artificial não é tão antigo, não é tão recente, desculpa, não é tão recente. Já vai desde os 80, pessoal. Redes neurais artificiais vai desde os 80, 80, 82, 90. Só por que devemos aplicar? Por que elas ganharam tanta notoriedade? Ou por que se aplica mais? Então, é porque existem problemas na vida real que só você poder resolver eles, somente você pode obter um resultado satisfatório quando você aplica técnicas de inteligência artificial. Por quê? Porque até então, utilizando técnicas mais fechadas, técnicas assim, com um rigor matemático mais estrito, né? Aquele rigor de eh, tem que cumprir teorema, não pode para você garantir uma resposta, a melhor resposta. Então, isso é algo antigo. E isso te limitava para você obter resultados a problemas desafiadores. Então, problemas desafiadores têm muitos aspectos que a matemática tradicional, a matemática clássica, não contemplaria, né? Pode estar falando algo muito avançado para os alunos, mas, por exemplo, se uma função não é diferenciável, então você já não pode utilizar os métodos, né, baseados no cálculo do gradiente, se não é convexa, putz, então aí já quebrou, né? A matemática tradicional não aplica para esse tipo de problemas, e existem no mundo todos esses tipos de problemas difíceis, né, tanto por envolver muita complexidade, eles somente podem ser resolvidos por técnicas de inteligência artificial. Então, é uma matemática que não é tão fechada, tão estrita, não é, então se conhece mais como são técnicas, são algoritmos de aproximação. Então você não pode não garantir a melhor solução, mas você vai ter uma solução que é melhor do que você aplicar algo mais óbvio, né? Tem problemas assim que são muito complexos computacionalmente, demandam muito cálculo. Então, se você quiser optar por achar a melhor solução, você vai passar anos, décadas, muitos anos rodando no computador. Então, você tem que recorrer a essas técnicas de inteligência artificial. Rapidamente, vamos um pouco tentar dividir, porque, como eu falei, a inteligência artificial é como um guarda-chuva, né? Tem muitos tópicos. Então, existe uma divisão, um tipo, né, na literatura, geralmente que se conhece como inteligência artificial simbólica. Então, são aqueles problemas em que se utiliza mais símbolos, né, texto, palavras. E um exemplo dessas aplicações seriam aqui os assistentes, os robôs, que você pode falar, interagir, né? Eles compreendem a fala, traduzem, né, de uma fala para texto, né, para ele poder processar, ele tem que transformar esse sinal de áudio, né, em algo que ele possa entender. Então, esse é um exemplo, né, de inteligência artificial simbólica. Tem a inteligência artificial conexionista. Então, esse aqui ele já reuniu, né, os pesquisadores que eles estavam focados mais em reproduzir, em copiar as habilidades do cérebro biológico. Então, aí que entram as principais, né, as técnicas principais, são as redes neurais artificiais, né? Com certeza, alguém já falou, ouviu, né? Ouviu falar de redes neurais artificiais. Então, o que seriam assim? Seriam uma simulação
de como que, como que processaria, né, nosso cérebro, a informação, né? Se eu falo 2 mais 2 4, mas o que ele fez dentro aqui para falar que é 4? Reconhecer fotos, reconhecer pessoas, o que acontece dentro do cérebro? Então, eles tentaram criar modelos matemáticos. Quando falo modelos matemáticos, são modelos simples, né? Por exemplo, uma matriz de valores, uma função tangente, sigmoidal, exponencial. Então, é, como eu conseguiria reproduzir, representar esse acionar, esse fenômeno que acontece no nosso cérebro no computador? Então, aí tem uma forte parte de estrutura de dados, né? Algo que se utiliza, que se aprende em ciências da computação, estruturas de dados para você poder modelar, para representar, junto com matemática, né? Para você poder dar a dinâmica, né? Esses dados têm que seguir uma dinâmica. Quando você reconhece uma pessoa, é porque dentro de você já existe um mapeamento, né? Vocês podem ver, né? Vocês reconhecem o nome de todos os seus colegas aí. Você, primeiro dia de aula, você vê, não aprende assim ainda. Segundo dia, terceiro dia, depois de uma semana, um mês, nossa, você já sabe o nome de todo mundo. Então, por quê? Porque dentro do cérebro já se estabeleceu esse mapeamento, essa associação do rosto com o nome da pessoa. Então, é isso que fazem as redes neurais artificiais, é assim, bem simples, né? Eles fazem um mapeamento de uma informação de entrada com uma informação desejada, com uma informação de saída. Então, eu associo. é, Pode ser imagem, né? Pode ser imagem, pessoa, pode ser também números, assim, simplesmente números, assim, números. Um outro exemplo. O banco, né? Vamos supor, o banco ele quer dar crédito, quer saber se uma pessoa vai dar crédito ou não vai dar crédito, um cliente novo, né? Então ele não vai ser baseado na imagem, né? Ele vai ser baseado em números, né? Em idade, vai ser baseado em salário, em onde, talvez patrimônio que ele tem, números. E ele faz essa mesma associação, né? Assim como eu falei da imagem, né? A imagem, o rosto com o nome da pessoa, eles também eles fazem uma associação com a partir de dados históricos entre os clientes que ele já tiveram e clientes que tiveram que foram bem-sucedidos, né? Que emprestaram dinheiro, devolveram certinho, com todas essas variáveis, esses valores, esses Posso números. fazer um Sim, comentário? sim, Quando perfeito. você disse de reconhecimento, o Google Fotos tem, né, reconhecimento assim de rostos, né? Sim, não, isso aí todo a ver, exatamente. Então, Que aí é o deep learning, né? Que é uma rede neural profunda que então, então, isso aí tudo a ver, sim, perfeito. Os celulares, né? Celulares, quando você quer destravar ele, né? Você sim, habilita a câmera, ele vê o teu rosto, reconhece e já habilita, né? Então, é isso também. sim. Só que uma vez foi engraçado que a minha cunhada, ela é bem parecida mesmo comigo, né? E Sim, eles a reconhecendo como a mim, como se sim, fosse eu. sim. Não, isso até aconteceu, assim, em Foi uma até marca, engraçado. sim, marca bem famosa. Não quero dar nomes, né? Mas é uma Ah, marca mais chique aí de celulares, né? Que até dá para pesquisar na internet, ver. Uma pessoa modelos últimos, tá? sim. Que a mãe, o filho era a cara da mãe. O rosto assim, igualzinho, igualzinho. Nossa, E o filho conseguiu desbloquear o celular, né, da mãe. nossa. Porque aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, assim, por mais que seja É, inteligência artificial, redes neurais, perfeito não vai ser, né, não ainda. vai ser. Não vai ser No futuro, porque, quem sabe? sim, então, nem É, humano, né? Nem humano, ele é capaz, talvez, de distinguir, né? Eu tenho primos lá, gêmeos, no meu país. Ah, demorei muitos anos. Só consegui distinguir o nome deles, porque um teve problemas de acne, né? Os espinhos. Então, deu algumas marquinhas. Aqui tem mais marquinhas de fulano. O outro,
Só assim, só por isso que eu consigo. Mas o Mas, Google reconhece como iguais, né? sim, Como a sim, mesma pessoa, né? Porque são gêmeos. sim. Então, aí que está, né? Por quê? É, mas se você fala assim, mas o pai ou outra pessoa já com muito tempo, ele consegue distinguir. Por quê? Porque ele já teve mais contato, teve mais Convivência. isso, Sim, mais sim, convivência. Então, isso também se aplica aqui nesses algoritmos, nas redes neurais artificiais. entendi. Quando você quer melhorar sua performance, sua acurácia, né? Você tem que apresentar com mais dados históricos, mais dados históricos. Quando a E gente aí, pega foto de uma planta e pergunta qual o nome da planta e aparece no Google, também é reconhecimento, né? sim, sim, é classificação, né? Reconhecimento de Ah, imagem, então ele vai classificar se é entendi. planta, não é planta, e se é planta de que tipo de planta, né? Isso. Então, aqui vou aproveitar esse gancho para dar uns exemplos, né? Por exemplo, a nossa empresa na Bosch, eles, com essa iniciativa dentro de ser líder em IoT, eles têm, assim, startups, trabalhando, né, no agro, na mineração, na pecuária. Então, no agro, tem umas máquinas, assim, as máquinas que colocam defensivo, né, para matar os bichinhos lá, os defensivos. Antigamente, as máquinas passavam e elas pulverizavam, assim, e perdia muito dinheiro, porque colocava defensivo onde não precisava. Então, hoje em dia, com câmeras, automatizando, né, com câmeras, pegando a imagem, passando assim por redes neurais artificiais, mapeamento, então eles conseguem identificar, olha, esse aqui é uma planta daninha, né? Não é a planta do cultivo, não é outra planta. Então, na parte em que eles expulsam o defensivo, eles até regulam, não, desse lado aqui não precisa, só precisa desse lado, então, porque eles, então, a que nível, né, estão chegando, né, nessa parte de reconhecimento de imagens. Tem também muitos trabalhos aqui no Brasil, em faculdades, eh, Unicamp, Federal de Minas Gerais, que eu conheço, e que trabalham assim, uma parceria, ajudando para identificar cultivos indevidos, né, na selva, cultivos de maconha, essas coisas, né, pelas imagens do satélite, então eles conseguem identificar pela cor, né, então todos esses problemas, assim, como eu falei no início, né, antigamente eram impossíveis, não, por quê? Porque não tinham essa inspiração no biológico, né, no cérebro, por quê? Porque eles são de aproximação. Então, quanto mais dados você alimenta, né? Ele aprende melhor, a acurácia é melhor. E antigamente não tinham essa visão, né? Eles já queriam modelar matematicamente, queriam só assim, mas então daí não, tinha que mudar, né? As coisas tinham que mudar e por isso que surgiu forte essa parte da inteligência artificial. Eu gostaria de perguntar, Sim. no retrato falado, numa investigação policial, por exemplo, pode também utilizar, você vai falando e aí vai se aproximando aquela pessoa que a investigação que o policial, por exemplo, está procurando, né? Uhum. Aí, como que eu imagino, né? Assim, que a pessoa vai falando e outra pessoa vai desenhando, né? Vai fazendo, assim, pelas características, ele vai desenhando num papel. Ah, ele tem, assim, cor e características. Daí, o que que eles podem fazer? Eles podem, a partir dessa imagem, eles podem procurar, né? No banco de dados, quais que seriam os mais parecidos. Lógico que vão sair muito, né? Teria que ser assim o desenho, o rabisco, ele teria que ser bem específico, mas é algo que pode ser também aplicado, né? Mas assim, tem que ter muitos dados, muito histórico para poder obter melhores resultados. Ok, obrigada. O, então, tem assim como tem essa inspiração no cérebro, também
tem uma inspiração no olho, na parte da retina, na camada da retina, porque aí também tem terminações nervosas, né? E isso já foi há muitos anos, já na década dos 80, que um pesquisador japonês, Fukushima, que ele criou uma rede neural assim, muito avançada para a época, tá? Só que ele trabalhava com preto e branco, e mais binárias, né? 0 e 1, preto e branco. Então, aquelas letras que você escrevia à mão, ele já reconhecia, né? Já reconhecia, isso aqui é A, B, C, reconhecia números escritos à mão. Mas eles exigiam muito poder computacional. Por quê? Porque criavam umas redes neurais muito pesadas, assim, com muitas componentes, muitas camadas, muitas matrizes, né? Muitos números. E não avançou. Daí surgiu uma área que é feature extração de características. Então, ele veio meio que a substituir isso. Porque em vez de trabalhar assim, com a imagem, ele trabalhava com umas features, com umas características, né? Por exemplo, quando eu quero trabalhar com rosto, imagem de rosto, pessoas, em vez de trabalhar assim com a imagem, com toda pixel, né? 500 por 500, nossa, quantos, imagina as matrizes, que tamanho teria. Então, eles que faziam? Faziam um pré-processamento, para quê? Então, eles detectavam a distância de um olho com o outro, calculavam essa distância. A distância de um olho para o nariz, da boca. Então, eles trabalhavam com proporções, em vez de distância, porque distância pode variar, né? Então, com proporções. Então, aí já reduzia a complexidade. Então, não precisava muito poder computacional. Mas, então, essa frente desse japonês parou aí. Mas hoje em dia que os computadores já estão mais velozes, tem placas de vídeo mais sofisticadas, mais memória, mais velocidade, então ressurgiu esse trabalho, e só que agora é, chamaram de Deep Learning, antigamente era redes neocognitrão, e agora é Deep Learning, talvez vocês já ouviram falar, né? Deep Learning, aprendizado profundo. Então, hoje em dia, e aqui o Google, né, que, professor, você mencionou, né, eles utilizam bastante, mas só que o avanço foi que eles já podem processar imagens coloridas, né, fotos. Então, o que eles fazem, né? Ele é muito, o foco desse deep learning é quando as classes são heterogêneas e classes diferentes, né? Por exemplo, o Google, se você vai no buscador e procura a foto de um helicóptero, assim, um avião que está pousando, ele vai fazer um vasculha em toda a internet e pega todas as fotos exatamente de um avião que está pousando. Então, é isso aí, né? Fotos de elefante, fotos de cachorro, fotos de casa. Então, quando as classes são heterogêneas, aí você não consegue extrair features, não consegue essa estratégia de trabalhar com distâncias, em vez de trabalhar com a imagem toda. Então, quando esses problemas são assim heterogêneos, aí se faz sentido trabalhar com Deep Learning, porque que precisa muito poder computacional, mas lá o pessoal tem servidores, processamento paralelo, então não tem problema, né? E hoje em dia está muito forte essa parte do Deep Learning, que começou sendo com imagens, né? Aplicar para imagens, e hoje em dia dá para utilizar essa mesma arquitetura, essa mesma estrutura para voos, né? Então tem muito casos assim de fakes, né? Que uma pessoa coloca o rosto de uma outra pessoa, né? Acho que já fizeram até com presidentes lá, e você se engana, né? Você não consegue distinguir. E, por exemplo, lembram aquela corrente, de publicar, né? Era uma estratégia, tá? De publicar fotos de você 10 anos atrás, fotos de você 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Lembra? Que estava de moda, né? Todo mundo fazia, publicava no WhatsApp, redes sociais, fotos assim, de 10 anos atrás. Então, isso era justamente para alimentar esse tipo de redes aqui, Deep Learning. Por quê? Porque você tinha a foto, a entrada, né? Você tinha a foto de jovem e tinha a foto de mais velho. Então, aí você ensinava a rede. Olha que fantástico, né? Que surpreendente. Você ensinava a rede neural a
fazer esse mapeamento entre uma pessoa jovem e como que ele vai ser daqui 10 anos. Então, como eles tinham milhões, né, milhões de casos de pessoas que publicavam, de graça publicavam, eles estavam alimentando esse cérebro lá artificial, né, que fazia esse mapeamento. Então, imagina, então, coloca uma foto de 10 anos. Essa máquina, ele já sabe, esse aqui é o fantástico, né, que a gente também não sabe como acontece no nosso próprio cérebro. Mas lá, a rede neural artificial é também tão grande que é também difícil você sabe que funções tem lá dentro, mas ele internamente ele faz essa resposta, dá essa resposta de uma pessoa de 10 anos, ele te responde, gera uma imagem da mesma pessoa 10 anos depois, né? Por quê? Porque os dados de treinamento, de aprendizado, era disso, né? Era exatamente uma pessoa 10 anos depois. Então, ele já aprendeu a fazer esse mapeamento, a ter essa resposta. Então, imagine, né? Colocam 10 anos, responde com 20 anos. Depois, até novamente essa resposta, colocar como entrada, né? E aí eu teria 10 anos mais. Então, que interessante. E isso que é o fantástico, né? Dessas técnicas de inteligência artificial, porque são coisas assim que a gente não se explica. Então, novamente, antigamente, né, os matemáticos, né, tradicionais, eles nunca iam tocar esses problemas porque não tinham, né, eles não trabalhavam com técnicas assim, de aproximação. Mas hoje em dia as coisas já estão mudando, então, mais assim, aproveito já esse gancho, né, isso não quer dizer que qualquer problema que você se enfrenta na vida, na indústria, né, você já vai ter que recorrer a essas técnicas de inteligência artificial. Isso aí pode ser um erro fatal. O especialista tem que saber fazer uma leitura do problema e saber se esse problema se encaixa para ser resolvido por técnicas de inteligência artificial ou não. Às vezes comete o erro de achar que vai, porque tem muitas coisas já implementadas, algoritmos já implementados, então vão pelo caminho mais curto. E o resultado, e eles nunca iriam saber se eles tivessem tomado o outro caminho, que pode ser uma performance melhor, né? Um resultado melhor. Então isso já acontece, e às vezes as pessoas, né, chefes, assim, eles não sabem e não cobram, né? Então, assim, só quem estudou, especialista, que ele percebe. E, eh, então, aí aproveito esse gancho que estou falando para indicar, né? Então, como falei, que tem muitas coisas, muitos algoritmos em linguagens de programação, em Python, por exemplo, R, MATLAB, que há muita coisa já implementada, né? Então, tem muitos cientistas de dados que eles estão indo para sendo mais usuários disso. E tem um outro caminho, né, que seriam os que realmente criam esses algoritmos, então, que seriam os que desenvolvedores, né, pesquisadores. Então, atualmente no mercado tem esses dois grupos, tem muitos YouTubers que falam que são cientistas de dados, mas eles são usuários dessas ferramentas já prontas. Então, mas o mercado tem espaço para ambos, né? Tanto para eles que são usuários, quanto para os outros que têm um entendimento mais profundo. Então, tem problemas para todos. Lógico que um problema mais desafiador, um problema mais inovador, que ninguém ainda implementou, resolveu, nem parecido, esse outro usuário, que é mais usuário, não vai conseguir resolver, né? O outro, sim. Então, mas, como eu falei, tem os problemas da vida real e tem as pessoas certas que podem tocar. Eu tenho mais uma pergunta. Sim, por favor. Um conhecido meu, ele trabalha na Petrobras, inclusive, mas ele faz um trabalho ligado a encontrar o petróleo lá nas plataformas, no fundo do mar. Seria também desenvolver uma estratégia, porque tudo ele vai, como é que se diz? Tudo ele vai prevendo estrategicamente como chegar lá.
como fazer o trabalho. Seria também a inteligência artificial? Sim, seria na parte de otimização. Ah, É, sim, porque a inteligência artificial não é, a gente envolve aprendizado, né? Algoritmos de inteligência artificial, qual que é o objetivo? Eles tentam reproduzir as habilidades do humano, do biológico, né? E quais que são essas habilidades do biológico? São basicamente duas, que são otimização e aprendizado. E, inclusive, a otimização está dentro do aprendizado, né? Mas tem problemas assim que facilmente a gente pode ver, isso aqui é otimização, não, isso aqui já envolve aprendizado. Que está embutido, a otimização está embutido dentro do aprendizado. Mas tem problemas que é puramente otimização. Exemplo, otimização, eu quero um container, eu quero colocar caixas, né? Eu tenho um monte aqui. Eu quero otimizar quem que eu devo colocar primeiro, em cima de quem, esse aqui. Eu tenho que otimizar a colocação, né? A acomodação. Então aí não tem nada de muito, talvez, aprendizado, né? Porque uma tarefa assim que você tem uma estratégia já definida, você executa essa estratégia e que você vai ter é, um resultado satisfatório. Tem outro que envolve aprendizado, né? Que eu falei de imagem, né? Tem que apresentar várias vezes a imagem para ele aprender a associar a imagem com o nome. Agora, o que você falou sobre a Petrobras, a perfuração, né? Extração de petróleo. Então, isso. aí tem muito, pode combinar, pode ter de aprendizado, né? Mas principalmente é otimização. Por quê? Que eu já tive colegas que trabalharam nessa parte, que é assim, né? Para simplificar um pouco para os alunos, eu lembro que quando eles encontram, prospectam, né? Petróleo lá nas profundidades, tem uma camada de oceano, mar, e a parte tem solo lá embaixo, e aí o petróleo está lá dentro, né? Só para começar, cada perfuração que eles fazem para tentar extrair é como 30 milhões de reais, o custo. Então, muitas vezes eles perfuram e não extraem nada, erraram. Então, eles, que tem que fazer? Tem que otimizar o lugar onde que eles têm que perfurar, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam um barco, assim, gigante e colocam uns sensores, assim, tipo tomografia, né? Que o sinal vai lá embaixo, depois volta, depois o outro sensor pega a informação que está trazendo de volta, assim como ultrassonografia, né? Para ver o bebê, lá, as mulheres que estão é, grávidas, né? Então, só que essa quantidade de dados, imagina a quantidade de dados de uma pessoa, agora imagina um, no campo lá, né? No oceano. Então, são em matrizes tridimensionais gigantes. E eles têm que interpretar, têm que otimizar, esse sinal tem que otimizar para ver, meio que reconstruir onde que tem aquele lugar onde está o petróleo. Então, é uma otimização, né? Tem as suas técnicas aí de processamento de sinais, e a parte de otimizar, né, que eu falei assim, por exemplo, o cálculo tradicional não aceita funções que não sejam contínuas, que não sejam convexas, mas essas técnicas de inteligência artificial, elas não têm esse inconveniente, né, elas aplicam, elas não travam, então, aí que dá, eu sei que já se aplicam, e a Petrobras está investindo muito, assim, nessa parte para eles acertar no lugar onde eles têm que perfurar. E a máquina vai indicando caso tenha algum erro, né? Quer dizer, né? Sim, sim, sim. É, então, basicamente, assim, né, otimização. Às vezes, esses algoritmos, né, que otimizam, a gente vai falar um pouquinho desses algoritmos, às vezes eles podem ser inseridos a algo de aprendizado, assim, para eles aprender a fazer algumas movimentações, algumas transformações. Mas, assim, um problema típico de otimização seria. Bom, e terceiro tipo de inteligência é justamente, né, a evolutiva, que é mais utilizado para otimização.
E aqui um pequeno exemplo, né? Então, o que a natureza é tão sábia, né? A natureza é tão sábia que lógico que demora milhões de anos, né? Muitos anos, né? Por exemplo, a girafa, quando acabou o alimento, as plantas mais baixas, muitos morriam. Então, tinham muitas gerações, tinha mutações, né? Pá, as mutações acontecem aleatoriamente e acontecem por uma exigência do ambiente, tá? Então, isso já é estudado muito pelo Darwin, né? Pelas teoria da evolutiva. Então, quando há uma pressão do entorno, então acontece a mutação. Então, aconteceu e nasceu uma girafinha com o pescoço um pouco mais comprido. Putz, então, ela conseguiu se alimentar, conseguiu crescer. E, lógico, já é algo que está na genética dela. Então, os outros parceiros escolhiam ele para reproduzir, né? Então, os filhos nasceu com o pescoço comprido. E assim, então, foi evoluindo, evoluindo, a cada geração aconteceram essas técnicas, né, de seleção natural, mutação, né, crossover, intercâmbio de material genético, e a expectativa, assim, é que os filhos sejam melhores que os pais, né? Então, isso, se a gente for ver isso, no global diz o que é isso? Isso não é aprendizado, não, isso aí é otimização, né? Então, ele está otimizando seu corpo, sua aptidão para sobreviver, né? Então, olha o fantástico que isso já é a década dos 80 que criaram esses algoritmos genéticos, né? Evolutiva, computação evolutiva. Eles reproduziram, levaram para o computador todo esse mecanismo de seleção natural, de crossover, cruzamento, intercâmbio, de mutação, né? Por que tem que ter mutação? Porque é a mutação que te tira de um mínimo local, te tira ele está convergindo, está procurando, mas tem uma hora que ele já não consegue progredir. Então tem que acontecer uma mutação para ele te tirar desse está ficando preso, a sua busca, seu processo de busca está ficando preso, então tem que acontecer uma mutação para ele te tirar daí. E daí você novamente você explora mais seu espaço de busca. Mas Então, nesse caso aí dessa mutação, você deu exemplos físicos, mas poderia ser inteligenciais, né? sim, então esse é O um caso mais aqui. inteligente sobrevive mais, melhor. Sim, sim. Isso é aptidão, né? A gente chama de Aptidão? aptidão. Ah, Isso, tá. aptidão, que ele já envolve isso já. O Então, Certo. criativo que se adapta melhor, não é? O, sim, Na biologia, eles falam que aquele que consegue sobressair ou sair melhor frente às dificuldades é aquele que se adaptou melhor, que se sim. adapta melhor às Uhum. mudanças, né? Perfeito, sim. Lá na área assim, de computação evolutiva, computacional, né? Computacional evolutiva, o nome disso é aptidão, né? Aptidão para as Aptidão. mudanças, Sim. ele tem uma melhor aptidão. Pode ter casos assim que dois pais com uma aptidão boa gerem um filho ruim, pode ter. Mas Que por isso que azar, hein? tem, por isso que tem que ter o processo de seleção, né? Seleção natural. Então, Hum. esses indivíduos, não vamos falar de filho, esses indivíduos, é, depois eles vão se perder, né? Que como vai ter um processo de seleção natural, então eles vão ser escolhidos os que têm a melhor aptidão, os que se adaptaram melhor às mudanças, etc. Então, onde que está a sacada aqui? Que você tem que, para os problemas da vida real, você tem que representar. Não sei se chegam a ver aqui meu cursor. Então, o segredo, né, o pulo do gato aqui é que eu consigo representar esse indivíduo aqui que está com o pescoço curto com um vetor, né? No computador eu vou ter que representar como se fosse o cromossoma dele, né? Que chama assim, genótipo é aquilo que está lá dentro, escondido, né? O DNA.
E fenótipo é o que eu consigo ver, né? Já a pessoa, o animal, no caso a girafa, se tem 4 patas, 2 orelhas. Então, isso aí é o fenótipo. E genótipo é o que está dentro dele, como uma assinatura única, né? Que seria o DNA. Então, dentro do computador, a gente não trabalha com fenótipo, lógico, né? Dentro do computador, lá no processador, na memória RAM, a gente trabalha com os códigos aqui, com a representação do indivíduo. Então, esse para mim é o meu cromossoma daqui de um indivíduo ruim, e esse aqui é o cromossoma de um indivíduo que está sendo melhor, que está tendo uma melhor aptidão. Então, eu só tenho que definir uma forma, uma função para eu medir essa aptidão, né? Então, isso é possível também. Então, tendo essa função, uma medida, uma forma de mensurar isso, eu consigo aplicar nesses conjuntos aqui de vetores, né, vetores de elementos, eu consigo gerar aleatoriamente, assim, no computador, 200, 300, 1000, e eu consigo simular um processo de geração, assim, combino, faço seleção, porque a cada um deles eu consigo ter uma nota, né, uma aptidão. Consigo ter uma aptidão, então eu consigo ordenar eles, saber quem que é melhor, então eu consigo estratégias, não vou escolher só os melhorzinhos, porque pode me levar a um mínimo, ficar preso, eu vou tentar diversificar um pouco, vou escolher um mais ou menos com um melhor, um ruinzinho com outro ruinzinho, para quê? Para poder explorar melhor o espaço de busca, né? Então, tem também essas estratégias, não? A gente não pode elitizar, né, a busca, porque às vezes você fica preso. Então, às vezes é melhor dar um passo atrás, né, até piorar o seu resultado, e com a expectativa de que depois isso te conduza a achar um indivíduo melhor. Então, todas essas estratégias, mutação, né, tudo isso é possível a partir desses códigos aqui, desses vetores, e o computador é rápido, né, é rápido. Então, o que na vida vai acontecer humanos, talvez cada 20 anos, uma geração a outra, animais, etc. Lá no computador é questão de segundos, né? Então eu posso simular várias gerações em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então o pulo do gato aqui está a um determinado problema, eu só tenho que quebrar a cabeça em codificar, em obter esses códigos, né? E ter uma função que avalie, né, que meça a aptidão. Pronto, com isso eu já consigo evoluir. E vou dar aqui um exemplo, tá? Isso aí é um caso bem interessante. Um exemplo, assim, bem didático, um exemplo didático de como foi aplicado esses algoritmos de computação evolutiva em umas criaturas artificiais que aqui criou, vou tentar reproduzir aqui. É, por exemplo, né, eles, eles criaram aqui 3 retângulos e eh, a- então eles podem codificar, né, qual que é o retângulo aqui, medida, né, altura, largura, altura, outro também. Então e depois eles podem, qual que seria a atidão dele? A atidão dele pode ser qual que é a velocidade que ele está conseguindo aplicar. E Mas eu como vou avaliar, não? Que movimentos eles têm que fazer, né? Vamos supor, eu vou definir que ele pode ter um ângulo de giro, né? Aqui, em qualquer lugar, que eu defino assim, né? Essas graus de liberdade, né? Para ele poder eh, executar algum movimento. E a minha atidão vai ser se ele conseguir avançar rápido. Então, eles conseguiram evoluir assim. Olha só que uma criatura artificial que, após esse processo de evolução, chega a parecer ao natural, né? A natural que acontece no oceano, assim. Então, como que, por exemplo, isso que pode ser aqui uma cobra, aquelas aquáticas, né? Então, eles conseguiram otimizar, né, os parâmetros para eles poderem atingir um objetivo, né? Maximizar, sei lá, a velocidade, o tempo que tem que ir de um lugar a outro. Então, isso aí é a partir da evolução, né? Aplicando as técnicas evolutivas.
tem esse caso aqui, que são rapidinhos, de 1 minuto. Esse caso aqui parece um cachorrinho, são 3 figuras que ele tem que aprender a caminhar. Então, a primeira geração, aqui está falando de geração, né? Na primeira geração, esse aqui é o fitness, né? A aptidão. Então, quanto maior esse valor, é porque está tendo mais aptidão. E qual que é a forma dele mensurar? Que ele tem que ir daqui para lá, né? No melhor tempo possível, né? Então, quanto mais rápido ele andar, a aptidão dele é essa. Então, o que está por trás disso? Por trás disso está uma população, né? Vários indivíduos, vários aqueles códigos, onde cada código tem um genótipo, né? Tem um desempenho. Então, eles por trás estão evoluindo, estão gerando gerações, já está geração 42. E esse aqui é o melhor indivíduo, é o indivíduo com mais aptidão. Então, a partir de indivíduos gerados aleatoriamente, aplicam essas técnicas inspiradas na evolução, e eles conseguem evoluir e obter um resultado assim, né, impressionante. Tá parecendo um filme de ficção científica. Não, mas isso às vezes a gente pode até falar um pouquinho, né? Se em algum momento os robôs, os carros autônomos o mundo vai ser como aqueles filmes, né? Exterminador do Futuro, né? Cara, tem tudo Ai, para que isso medo. poder acontecer. Porque imagine, né? Ele conseguiu um grau de inteligência, um grau aqui de evolução a partir de quê? De que uma forma aqui, uns retângulos geométricos, alguns graus de flexibilidade, né? E eles conseguem evoluir, né? Para cumprir um objetivo, para cumprir uma tarefa, né? Rapidamente, esse aqui embaixo é para ele aprender a pular. Tá vindo a bolinha e ele bate nele. Então ele tem que evoluir as formas dele que lhe permitam pular, para ele não bater com a bolinha, né? Então, se vocês veem, aqui vai evoluir que tanto os movimentos quanto a forma, né? Os tamanhos aqui. Então, aqui dá para ver, já que nessa geração número 4, ele está esticando aqui essa primeira forma, está ficando um pouquinho mais comprida para ele poder se impulsionar. Está parecendo aqueles jogos do Minecraft. Ou não? Eles pulam, né? E tá vendo aqui, ele já quase que conseguiu, bateu só um pouco, mas ele está evoluindo, né? Já está aqui na geração 22, 38. Mas ele E foi não... programado, né, Wilfredo? Como? Para fazerem isso, eles foram programados. Foram. Então, eles foram programados. Ah, No caso aqui, ele tem a programação daqui da movimentação, né? O grau de flexibilidade, mas o objetivo dele é que ele não seja batido pela bolinha, tá? Mas entendi. os parâmetros internos, por exemplo, o tamanho das formas, tudo isso não foi programado, né? O que foi programado foi o mecanismo para ele conseguir evoluir. O mecanismo, né, as técnicas aí de evolução, mutação, crossover, isso que foi implementado. Mas essa capacidade para ele superar esse problema, isso emergiu. Isso é algo que emerge, entendeu? Aí que está, e aí que assusta, né? Porque ele pode emergir para fazer qualquer coisa, ver se você não tiver o controle, né? Nesse caso aqui tem controle, né? Que é especificamente para fazer isso, especificamente para pular. Mas quando esse objetivo você não tem controle, aí a coisa pode evoluir, né? Pode sair do controle. E aqui, por exemplo, né? Aproveitar já esse gancho, né? Por exemplo, imagine um carro autônomo. Um carro autônomo, aquele que não tem motorista, sozinho. Imagine que ele apareceu, caiu uma árvore de um momento ao outro na frente, um carro parou. Cara, e ele já sabe que não vai conseguir frear a tempo para evitar a colisão. Então ele tem que virar ou para a direita ou para a esquerda. E ele vê que na direita tem uma pessoa. O que ele vai tomar a decisão? Bater no carro ou atropelar a pessoa?
Então ele conseguiu evoluir, né? Ele conseguiu evoluir para ele saber dirigir tudo na cidade, nas estradas. Mas tem um programador, né? Teve um programador humano que ele deu uma preferência, né, cara? Você vai dirigir sozinho, mas você não pode matar pessoas, né? Você não pode lastimar as pessoas. Então ele rapidamente vai ter que tomar essa decisão, né? Em questão de milissegundos, né? Cara, então eu vou ter que bater na árvore, sei lá, eu vou ter que me danificar o carro, ele mesmo vai ter que se danificar para evitar lastimar uma pessoa. Mas imagine que não tiver esse controle, né? Ou que uma máquina ele consiga se autoprogramar. Para ele, cara, não vou respeitar as pessoas, se eu vou dar preferência à minha integridade. Então, em vez de bater, eu atropelo a pessoa. Então, tá vendo que é um pouco assustador mesmo, né? Se as máquinas assim, elas já foram, eles têm implementado esse mecanismo para evoluir. Perigoso demais. Sim, então por isso que tem esse um polêmico, né? Polêmico assim dos robôs, eh, se podem substituir ou não, mas pelo que estamos vendo, tudo isso que estou apresentando é antigo, né? Década dos 80, 70, 90. Hoje em dia, então, não, o conceito não mudou, mas hoje em dia tem carro que se dirige sozinho, carro que se estaciona, entra no aeroporto, se procura vaga sozinho, mas tudo é por quê? Porque tem essas restrições, né, de preservar a vida das pessoas. Mas se acontecer uma pessoa mal intencionada que vai tirar essa preservação da vida, e se deixar à deriva, para que a própria máquina ele evolua ao que ele quiser, né, converge ao que ele quiser, aí é fora do controle, né? Então aí uma máquina aqui que o único que vai precisar é que não tirem energia dela, né? Que no filme, né? Elas têm que criar sua própria energia, depois o resto elas ficam tranquilas. Beleza. Uhum. Bom, então aqui eu quero só passar, né? Sem entrar muito em detalhe de algoritmos, de técnicas, matemática, só para simplificar as áreas de pesquisa e de aplicação da inteligência artificial, né? Cada uma dessas áreas são temas de mestrado, pode ser mestrado. Cada uma dessa área aqui, por exemplo, data mining, de mineração de dados, isso pode ser muito mestrado, doutorado só nisso, né? Então, olha só a complexidade, né, a grandeza dos conceitos aqui, né? É, pode ter alguns conceitos aqui que têm interseção, que trabalham juntos, mas assim, por exemplo, algo que vão ouvir muito é isso já se escuta desde os 90, final dos 80, data mining, mineração de dados, né? Então, o que consiste isso? É quando eu tenho dados assim, pode ser pessoas, informação, em input, né, entradas, e eu quero descobrir grupos, né, por isso que é minerar dados, eu quero descobrir o minério, né, então tenho algo que é bruto, e eu quero, assim, seguindo essa técnica de extrair features, de extrair um código, trabalhar com esses códigos DNA, eu consigo agrupar pessoas que têm uma similaridade, né, essas pessoas têm algo em comum, mas isso se aplica também nos dados, né? Aquele, por exemplo, do banco. Eu tenho meus clientes, eu quero agrupar, quero descobrir grupos. Ah, nossa, que interessante, tinha esses grupos e eu não estava sabendo. Ah, depois eu posso ver o que em comum tem esses grupos e eu posso etiquetar, né? Dar uma classe. Aqui são meus clientes mais que pagam em dias, assim. Então eu posso descobrir os grupos e depois eu posso etiquetar eles. Então, tem aquele outro conceito de machine learning, né? Máquinas de aprendizado, que a gente já falou um pouquinho do deep learning. Então, aqui já é quando eu já tenho aqui as etiquetas. Ah, esse grupo aqui são os clientes bons, esse aqui os clientes ruins. Então, eu já tenho, porque o único que o algoritmo tem que fazer é aprender a fazer esse mapeamento, né? A aprender e associar, e depois eu apresento um cliente, né? Um cliente que não fazia parte desse grupo de aprendizado, e a máquina ele já vai me responder com a classe, né? Então aqui está todos aqueles problemas de classificação, regressão, problemas de saber se a pessoa tem câncer, não tem câncer,
Então, todos, a partir de dados históricos, né, para criar esse mapeamento, estão aí encaixados aqui nessa área de Machine Learning. Tem a área de visão computacional, né, que a gente fala um pouquinho dos carros. Então, aí tem que aprender as placas, a forma. Tem Deep Learning, está também, faz parte dessa área, de reconhecer objetos, né. Essa é uma outra área. Tem a área de processamento de sinais, né, de imagens, que a professora também mencionou, levantou, né, sobre a perfuração, né? Quando você perfura e os sensores estão captando, são numerinhos, né? Então, são sinais. Então, tem que ter toda essa expertise para processar esses sinais. Geralmente, a inteligência artificial aqui está na parte de otimizar os algoritmos, que todos os algoritmos têm parâmetros. Então, em otimizar esses parâmetros dessas fórmulas, desses algoritmos. Para quê? Para obter um melhor resultado. Bom, a parte de otimização, que mencionamos, né? Que a otimização está em todo lugar, né? Tem uma otimização no espaço discreto, né, e no espaço contínuo. No espaço discreto seria aqueles problemas de acomodação, né, que falamos do container, que eu tenho que ver a acomodação dos objetos para maximizar meu aproveitamento no container. Tem aqui um caso do roteamento de veículos, né? Por exemplo, vamos supor, a Bosch, a empresa, tem que vamos supor, 10 linhas, eu vou chutar um valor, 10 linhas de ônibus para pegar os funcionários de toda a cidade de Campinas, região. Então, qual que é a rota que tem que seguir esses ônibus, né? E qual que é o objetivo? O objetivo é minimizar a distância, né? Então, eu tenho que acertar, não, eu tenho que ir daqui, tenho que pegar o outro ponto, passar no outro ponto, de forma a obter uma configuração que minimize a distância, né, para não gastar combustível. Então, esse aí é um problema de otimização. No caso, seria, é, no caso, seria combinatorial. Deu um barulhinho aqui. Vocês me estão escutando, né, professor? Alô? Estamos sim. Ah, sim. Obrigado. Deu um barulhinho, às vezes caiu o sinal e fico falando. Bom, tem a parte de condução automática, né, de carros, que aí, talvez essa seja uma área assim, que envolve muitos, né, muitos tem aprendizado, né, para aprender a ler as placas de velocidade, para aprender a detectar se tem carro na frente, não tem carro na frente, se pessoas passando, as linhas das avenidas, faixa de pedestre. Nossa, então esse problema do carro, né, de condução automática, ele envolve muito, muito de inteligência artificial, né? É, aprendizado, otimização, processamento de imagem, então uma área bem grande. Umas pouco mais tradicionais, né, sistemas especialistas, né, aquilo que falei um pouquinho sobre toda a expertise de um médico, né, que a pessoa já velhinha, ou na própria fábrica, né, aquele mais velhinho que sabe os problemas que acontecem com as máquinas. Então, todo esse conhecimento que ele acumulou, que ele tem na cabeça, se ele morrer, aí vai embora, né? Então, o que surgiu essa necessidade de transferir todo esse conhecimento e criar uma estrutura, né? Toda uma sequência de etapas para poder o computador realizar essa mesma tarefa da pessoa, né? Então, vai ter que ter uma base de conhecimento, vai ter que ter um motor de inferência, né? Olha só, motor de inferência. Por quê? Porque no nosso cérebro, o que que temos? Temos processamento, né? Tem a habilidade de fazer uma inferência. E temos a capacidade de armazenar informação. Então, tudo isso tem que ser representado dentro do computador para que ele realize as mesmas ações, né? Tomada de decisão. Isso é algo assim que
é antigo, mas até hoje em dia ele é aplicável. Reconhecimento de fala, né? Estou falando, mas o computador está transformando essa fala, esse áudio em texto editável. Isso é algo também que antigamente não existia, né? E que isso também, graças aos algoritmos técnicos de inteligência artificial, se popularizou. E processamento de linguagem natural. Então, aqui, geralmente, fala são comandos de voz, né? Agora, já quando se fala de linguagem natural, já é mais abrangente, né? Pode ser tradução para entender semântica, né? Já é um pouco mais avançado. É, Bom, já estamos chegando aqui perto do final. Então, só aqui coloquei os conceitos que vocês estão escutando mais, você fala mais, estão mais hoje em dia, né? Eh, Geralmente, o que está acontecendo mais no mercado é machine learning, big data, né? Tudo o relacionado a dados. Por quê? Porque a nuvem, né? Computação em nuvem, big data, é, você está gerando tanta informação todos os dias em redes sociais, está postando, então tudo é dados, né? Dados, informação, dados. Então, é, 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 é o que mais se fala. Então, tem uma inteligência artificial assim, que está, esses tópicos aqui, esses conceitos, é mais voltado para processamento de dados, né? O data mining, que a gente já viu, né? Para descobrir grupos, né? Aquilo que vai te surpreender. Putz, você não sabia que existia isso, não sabia que dava para esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas, esse tipo de dados, né, de informação que estava escondido. Então, você tem que descobrir. O machine learning, né, que já vimos, que é para fazer aqueles mapeamentos, né? Eu já tenho uma resposta associada com uma entrada, né? Uma imagem com o nome de uma pessoa, né? Um perfil, sistemas de recomendação, né? Que está muito de moda nos sites de compra, Netflix, né? E aparece já sugestões. Tudo isso envolve esses dois pontos aqui, machine learning, data mining, extração de features, aquilo que eu falei, né? Quando você, em vez de trabalhar com uma imagem, trabalha só com as features. Então, até está tendo, nos Estados Unidos, tem pessoas especialistas só em extração de features, né? Olha só como estão avançando. O deep learning, aquilo que falei, né, de não precisar trabalhar com essa extração de feature, mas é mais aplicável para quando as classes são heterogêneas, né? Quando é impossível eu descobrir features, né? Então eu vou deixar tudo para o poder computacional, né? O deep learning ele com aquele exigindo um monte de processamento, um monte de memória e um monte de dados históricos, então aí ele resolve isso. Então, e onde que você vê maior vantagem? Quando as coisas são heterogêneas, né? Aquilo que eu quero classificar, que eu quero identificar é muito heterogêneo, né? Então, cachorro, moto, carro. Então, aí o Deep Learning. E o Big Data, né? Que o Big Data também está muito em auge hoje em dia, é por justamente que tradicionalmente os bancos de dados, né, das empresas eram bancos de dados estáticos, eram bancos de dados assim, mais no formato de tabela, mas que estava mais que apontava, o uso deles era mais armazenar informação, armazenar. Mas o Big Data, ele já estende isso aí, não é só armazenar, e antigamente armazenava só um tipo de informação, né? Só dados, né? Agora, Big Data, você pode armazenar vídeos, voz. E o principal é que já é toda uma arquitetura em que você, aí mesmo, né? Dentro dessa ambiente, aí você já aplica as técnicas da inteligência artificial, de data mining, de machine learning, esses algoritmos, aí você já pode rodar aí, né? Dentro do entorno da base de dados então já não é diferente do que era antigamente, né? Antigamente era só para armazenar. Cada vez que você queria processar, aplicar uma técnica mais sofisticada, você tinha que descarregar
esses dados, levar um arquivo, então você tinha que mudar, tirar um outro entorno, e agora não, né? Com o Big Data, você, aí mesmo, nesse mesmo entorno, que é paralelo, né, distribuído, aí você já resolve tudo, né? Olha que maravilha. Então, e lógico que isso envolve muita coisa, muitos software, né, que permitam fazer esse processamento, linguagens de programação. Então, é uma área também bem grande. Mas é o caminho, né? O que temos agora já é a realidade, isso aí. Bom, só para o último slide para terminar, pessoal, já estamos na hora. Umas recomendações, né? Aí, não deu para falar um pouco da minha trajetória, né? Mas algo que eu recomendaria para vocês, jovens, assim como se fossem meus irmãos, filhos, né? Sejam guardiões do seu tempo, né? Não percam tempo em fazendo coisas que não sejam produtivas. Olha, cada vez que você está fazendo alguma coisa, avalie e vê, isso que estou fazendo aqui é algo produtivo, algo que me vai levar a algum lugar, que eu vou aprender alguma coisa. Se não, então para e faz alguma coisa que seja produtiva, né? Aprender, estudar, ou algo que vai ser produtivo, tá? Só isso. Por quê? Porque está muito, o dia, essa realidade de hoje está muito exigente, né? Está muito exigente, olha só. Quem quer estudar medicina tem que, às vezes, estudar 4 anos para conseguir entrar, né? Está muito exigente. Então, não dá para perder tempo fazendo coisas que não sejam produtivas. Tem muito foco e desejo de superação, né? Às vezes, não, mas eu não consigo entender, não consigo aprender, eu não consigo chegar lá. Às vezes é porque vocês não estão focando, né? Vocês estão desviando, ou jogo, videogames, ou qualquer outra coisa que não é produtiva te desvia. Ou às vezes você colocou o terceiro ponto, né? Sua meta, seu objetivo, algo muito, muito avançado, né? Então, coloca umas metas mais alcançáveis, né? Umas etapas, né? Agora, quero chegar só até aqui. Depois eu vou chegar lá. Então, algo que seja mais assim, gradativo. Tenham muita humildade, tá? Não sejam soberbos. Isso não conduz a nada, pelo contrário, né? Achar que você já sabe tudo, achar que você não precisa de ajuda de ninguém. É importante a gente se comparar, tá? A gente tem que se comparar, mas se comparar com o bom, né? Com aquilo que você gostaria de chegar, né? Por exemplo, só falando a nível de país, né? Olha, você compara muito com outros países, Estados Unidos, Europa, e às vezes quando é algo assim que é ruim pra gente, a gente compara com um país subdesenvolvido, né? Então, se a gente ficar se comparando com algo que é subdesenvolvido, a gente não progride, né? Não tem aquela iniciativa de querer ser melhor. Então, às vezes é bom se comparar com alguém que já conseguiu algo na vida, conquistou algo na vida. Então, é legal, assim. E tem que pedir ajuda, né? Às vezes, e para pedir ajuda precisa muito de humildade. Quando você não consegue, né? Ninguém sabe de tudo, né? Ninguém sabe todos os caminhos, esse caminho vai te levar para onde, qual é o caminho mais curto para atingir um objetivo. Mas tem pessoas mais velhas que eles já sabem, então é só perguntar, só pedir ajuda. É isso aí, acho que não estou esquecendo de nada. E agora, se tiver alguma pergunta, que agora quisieram aprofundar, eu estou à disposição. Os alunos querem perguntar, fica à vontade. Estou vendo Rebeca, Samara, tem bastante alunos aí. Jota. Bom, então, se eles não querem perguntar nada agora nesse momento, em nome da Escola Nogueira, né, agradecemos a sua brilhante palestra, foi muito interessante, Wilfredo, né, ajudou muito na compreensão, né,
E então, muita gratidão por tudo. Muito, eu que agradeço também. É recíproco, muito obrigado pela oportunidade. Isso, Muito obrigada por tudo. Um abraço aí a todo mundo, a todos esses estudantes, a vocês. Só fiquei um pouco assustada com a situação aí, que a máquina está quase dominando o homem. Está perigoso? Nossa, fiquei assustada aí com isso aí. Não, o conhecimento, né? Eu conheci todos esses mecanismos, tudo isso já existe, né? Pode acontecer isso, só que Pode tem, acontecer, tem só gente, programar, né? tem gente que bloquearia isso, né? Mas se não tiver esses limites, ele vai É um evoluir para algo. perigo, né? Realmente. E só para aproveitar esse gancho, é, talvez o futuro, né? Tem muitos filmes, às vezes os filmes, quando eles criam um filme, não é assim algo que se inventa, não. Tem um filme em que a pessoa consegue se transferir para o computador, né? A pessoa vai morrer por alguma doença, ele se Uhum. transfere. Por quê? Porque está evoluindo tanto, né? A capacidade de inferir, né? Como que a pessoa toma uma inferência, a capacidade de armazenar toda a informação que está no nosso cérebro, levar no computador, né? Que agora os computadores estão tão grandes, estão com tanta capacidade. Então, isso é algo assim que também eu tenho um pouco de expectativa, né? Que imagine, né? Se eu conseguir me transferir para um computador, então fisicamente eu vou falecer, né? Chegar minha idade, eu vou falecer, mas virtualmente eu vou estar dentro do computador, né? Sua mente Se, continua ativa. todo, assim, é como se todo que está no meu conhecimento eu consigo colocar Uhum. num pendrive e Uhum. ou de alguém, assim, meu avô, meu pai. Então, antes dele falecer, eu consigo transferir todo ele num pendrive. Pronto. Daí, fisicamente ele falece, mas cada vez que eu quiser conversar com ele, eu vou, coloco o pendrive no computador e converso com ele. Não está Depois, muito difícil de acontecer, então. não, só está faltando essa parte de poder extrair o conhecimento, tá? Ah, Essa interface, né? Essa interface. Já tem, né? Tem umas iniciativas de pessoas descapacitadas poder, através de sensores por fora, né? Sensores poder mover braços mecânicos. foi o É, Hawkins que inventou isso aí, esse movimento de transferência, né? sim, Não né? foi Tem ele? os neurocientistas, né? Os Então, neurocientistas um que eles deles foi se ele. dedicam, sim. Então, isso aí é fantástico, mas eu vi também que, não sei se é a verdade, né, mas que em 2045 já vão parar o envelhecimento, né, que as pessoas já não vão envelhecer mais, porque estão vendo o envelhecimento como uma doença, então, aí não sei qual que vai chegar primeiro, né? Ah, mas daí vai ficar muito superpopuloso, nós não teremos tantos alimentos e também não pode ter novos, então. Não pode nascer mais gente, então. Eu, quando comecei a faculdade, a professora de sociologia falava o seguinte, que vai chegar uma época que vão começar a congelar, né, os corpos humanos, tudo mais. Olha só, hoje nós já temos os embriões, né, que eles congelam, então tudo pode acontecer, né, Vai com essa... congelar o cérebro, não o corpo. O corpo é inútil. Oi? O corpo é inútil. Vai congelar o cérebro em pendrive, como diz o Wilfredo aí. Eles tinham essa previsão, né, ficção Uhum. científica. Bom, Sai, desculpa aí que eu me estendi um pouquinho, mas Tudo bem, foi muito ótimo. obrigado, né? Muito obrigado, pessoal. Nós E que agradecemos, viu? conto comigo numa próxima edição